Honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que é um texto bastante conhecido, que fala sobre o centurião Cornélio, amém? Vamos ler até o versículo de número 16, bem? Glória a Deus. Quero que os irmãos prestassem bastante atenção na palavra que Deus tem colocado nos nossos corações nesse domingo, domingo de bênção, de vitória. Então, receber a presença do Senhor para tratar, diz assim: E havia em Cesareia um varão cujo nome era Cornélio, centurião da corte chamada e piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, como fazia muita esmola ao povo, de contínuo orava a Deus. Este casamento, um dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este fixando os olhos nele e muito atemorizado disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memórias diante de Deus. Agora, pois, envia um homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou todos os seus escravos e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo contado tudo, enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, enquanto eles se preparavam. Sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelos 4 pontos, e vindo para a terra, o qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis, da terra e árvores do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisas alguma imunda. E a segunda voz lhe disse a voz, e segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum com que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se. Amém? Somente eu tenho irmãos assim. Irmãos, aqui, essa mensagem nesta noite, Deus, eu quero deixar alguns pontos aqui. Como que Deus, a misericórdia de Deus, irmãos, ela estende de geração em geração. Amém? Muitas vezes muitas pessoas não compreendem, mas Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele não faz exceção de pessoas, irmãos. A palavra de Deus fala que a salvação, independente de raças, tribos, línguas e nações, Deus, quando mandou o seu Filho ao mundo morrer naquela cruz, naquele calvário, para nos salvar, para nos dar vida e vida abundante, a salvação é para todos, amém? E nós vamos entender aqui que já lá nos primórdios da igreja, começando lá a igreja na época dos apóstolos, vai falar aqui em Atos dos Apóstolos, que fala no versículo 10 sobre o centurião Cornélio. O texto vai dizer que havia em Cesareia um varão cujo nome é Cornélio, centurião da corte chamada Pedro. Cornélio, irmãos, ele era um centurião romano, e aqui a Bíblia vai dizer que ele é um homem piedoso e temente a Deus. E com toda a sua casa, ele fazia muita esmola ao povo, e de contínuo orava a Deus. Entenda aqui, irmãos, o que Deus tem falado através dessa mensagem aqui, de Cornélio, que Cornélio, ele era um homem religioso. Entenda, irmãos? A religiosidade hoje está impedindo muitas pessoas de alcançarem o reino de Deus. O que nós temos visto muito hoje nos dias são pessoas religiosas, e que essas pessoas hoje precisam, como Cornélio também, que alguém, que Deus venha
usar alguém, usar um mensageiro, para que essas pessoas religiosas hoje, como o centurião Cornélio, venham alcançar o caminho da verdade. Amém? Porque entenda que, irmãos, Cornélio, ele era um homem do centurião romano, naquele dia de Pedro, de Paulo, dos apóstolos, que ele fazia, vamos dizer assim, ele tinha um bom coração, ele praticava esmola, ele fazia coisas ali, beneficiava ali um pouco a população onde ele vivia, através das suas esmolas, das suas caridades. E nós vamos entender aqui, irmãos, que não basta somente alguém ser religioso. E para alcançar a salvação, não basta somente alguém praticar caridade. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que faz bem, irmãos, caridade, das bolas. Tudo isso aí, irmãos, para Deus vai contar. Porque isso chama a atenção de Deus. E hoje também, como Cornélio, existem muitas pessoas hoje, na mesma situação de Cornélio, que tem um bom coração, pratica caridade, ajuda instituições filantrópicas, associações, mas infelizmente essas pessoas, irmãos, para alcançar a salvação das suas almas, elas precisam ter conhecimento da verdade. Elas precisam que alguém venha trazer para ela a luz da palavra de Deus. Porque entenda aqui que Cornélio, tudo que Cornélio estava fazendo, a sua caridade, as suas esmolas, chamou a atenção de Deus. Tanto que Deus, ele vai ali e é um anjo, dá uma revelação para Cornélio, que tudo que ele estava fazendo, aqui vamos entender aqui no versículo de número 3, e este quase a hora do ano do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus, que dirigia para ele e dizia: Cornélio, olha só. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas, têm subido para a memória diante de Deus. Está entendendo? Então, mesmo Cornélio, ele sendo uma pessoa religiosa, que ainda não tinha o conhecimento da salvação, Deus estava se agradando dele. Porque nós vamos entender aqui que Deus envia um anjo lá para revelar a Cornélio que as orações, que o que ele estava praticando, mesmo sendo vamos dizer assim, considerado pelos judeus, uma pessoa gentílica que, para os judeus ali, nós vamos entender mais aqui na frente, eram pessoas consideradas imundas. Porque os judeus, irmãos, ali também se tornaram religiosos. Porque, através da lei de Moisés ali, eles começaram a achar que as bênçãos de Deus, os planos de Deus, era só para eles. Era só para os judeus, era só para aquele povo. E eles ficaram ali concentrados nisso. E até os próprios discípulos, Pedro também, ele ficou naquela religiosidade ali. Apesar que a palavra de Deus nos fala, irmãos, que a salvação viria dos judeus. Mas é preciso ter um conhecimento aqui bíblico, que a salvação desde o princípio do propósito da criação de Deus não era só para um povo, não era só para uma nação, porque se fosse isso, irmão, Deus estaria fazendo exceção de pessoas. E Deus jamais irá fazer exceção de pessoas. A salvação... Estou sentindo a presença do Senhor nessa noite. A salvação, irmãos, ela é para todos. Ela é para todas. Independente de raças, de tribos, de nações. Jesus, ele não morreu naquela cruz. Deus não entregou o seu Filho no jeito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, só para o povo. Não. Desde o princípio, o projeto de Deus para a humanidade, a salvação seria de alcançar toda a humanidade. Aleluia! Então vamos entender aqui que
saber aqui que isso vai acontecer lá nos dias da igreja primitiva. Por quê? A igreja, quando Jesus disse ficar em Jerusalém, quando Jesus ascendeu os céus, ele deu ali, ordenança ali, ele ressuscitou, ele apareceu no espaço de 40 dias, ali ele ainda deu ordenança ali para o povo. Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos de poder. Amém? E até os profetas, o próprio Senhor Jesus disse que esse evangelho seria pregado até os confins da terra. Quando Jesus ressuscitou, Jesus ali, ele deu um mandamento para os discípulos que ele deu poder, autoridade. Ele disse que esse evangelho será pregado até os confins da terra. Quer dizer, a todos quantos iriam receber esse evangelho. Então, naquele momento ali, os discípulos realmente começaram ali em Jerusalém, foram batizados, foram cheios do Espírito Santo, mas eles ficaram só concentrados ali. Eles ficaram só ali, irmão, naquele evangelho, só pregando para eles, só pregando para aqueles que eram judeus. Por quê? Porque havia uma religiosidade no meio deles. Que os gentios não eram pessoas imundas, porque os judeus, os gentios ali, eram aquelas pessoas que não eram judeus, que não pertenciam à nação de Israel. Para os judeus, eles não podiam nem cumprimentar, eles não podiam nem entrar na casa dessas pessoas, porque eram considerados circunciosos, eram considerados pessoas imundas, que estavam excluídas das bênçãos de Deus. E não é isso. Então Deus hoje, ele vai revelar a Pedro que não era isso que eles pensavam. Não era essa religiosidade que Deus estava ali. Está entendendo? Que Deus tinha muito mais do que eles pensavam. Que a salvação não estava somente ali para eles. Outras pessoas também que eram consideradas, que não eram consideradas dignas por eles, também pela misericórdia, pela graça de Deus, Deus estava chamando para a salvação. Amém? Então nós vamos entender aqui, irmãos, que tem coisa que Deus precisa revelar. Tem coisas, irmãos, que a igreja ela precisa de uma revelação. Tem coisas que Deus precisa usar alguém, o Espírito Santo precisa usar alguém para que a igreja venha sair daquele propósito de achar que só eles são dignos de ser salvos. Que só eles são dignos de estar na casa de Deus, de serem abençoados por Deus, de receber prosperidade financeira e espiritual, e que somente as suas famílias são dignas. Não, irmãos, entenda aqui. Porque vamos dizer que no mesmo momento que o anjo lá aparece a Cornélio e vai revelar a Cornélio, vai também Deus dar uma revelação para Pedro. Amém? Então entenda aqui o propósito de Deus aqui, no versículo. No versículo 7, para nós fecharmos aqui, e retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam de serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, o entre eles saiu a caminho. Estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a oração. Então vamos entender aqui. Deus envia o anjo da revelação a Cornélio para que ele pudesse mandar chamar Pedro. Está entendendo? Como é que o Espírito Santo de Deus ele trabalha na obra da evangelização? E Cornélio, ele vai fazer justamente a revelação do anjo. Ele vai chamar seu alguém lá, e vai mandar ir lá aonde o anjo havia falado para que ele mandasse lá naquele detalhe. Que coisa tremenda, irmãos. Como Deus ele quer salvar alguém. Deus ele vai revelar, irmãos. Deus ele vai
vai trazer uma revelação na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa venha realmente entender, irmãos, que aquele plano, aquele projeto é de Deus, não é dos homens. Amém? E ele vai dizer aqui no versículo 10 que Pedro, no dia seguinte, indo ele a caminho da cidade, subiu Pedro, olha só. No dia seguinte, no terraço para orar, quase a hora sexta, Pedro, os discípulos eram homens de oração. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto e descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, o qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: levanta-te, mata e come. Mas Pedro lhe disse: de modo nenhum, porque nunca comi coisa alguma imunda. Então vamos entender aqui a religiosidade de Pedro, porque eles foram ensinados pela lei que eles não podiam se alimentar de determinados animais. Isso aqui era uma lei. Todos os judeus, irmãos, eles eram orientados pela lei, porque a lei dizia que determinados animais eles não poderiam se alimentar porque eram considerados imundos. Agora, trazendo aqui para o lado de Cornélio, olha como que os judeus, eles, assim como eles tinham aquela religiosidade de não se alimentar de animais porque eram considerados imundos, eles não poderiam se alimentar, eles colocaram no mesmo patamar o povo gentil. Porque eles tinham no mesmo patamar o gentil como as pessoas imundas, pessoas excluídas dos seus convívios sociais. Então Deus, ele vai dar aleluia! Ele vai dar uma revelação agora para Pedro, para que aquela religiosidade de Pedro, aquele conceito religioso de Pedro, venha cair por terra. Porque tem coisas nas nossas vidas, irmãos, que Deus, ele precisa entrar com uma revelação. Está entendendo? Para que a tua mente, para que o teu coração venha se abrir através do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Que Deus não faz acepção de pessoa. Então Deus, ele vai falar para Pedro. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisas alguma imunda. Agora olha aqui, isso aqui, o ponto-chave aqui, esses 3 pontos aqui que eu quero deixar para a igreja, no versículo 15, na segunda vez ele disse a voz: não faças tu comigo o que Deus se purifica. Você tem? Então Deus está falando para Pedro: não faças tu imundo aquilo que Deus purifica. O Senhor estava jogando aquela religiosidade de Pedro. Irmãos, entendam aqui. Jesus, através dessa revelação, Deus estava falando para Pedro: aqueles que eram considerados imundos, aqueles que eram considerados pecadores, aqueles que muitas vezes alguém tinha eles como imundo, afastado da sociedade, que não eram dignos da minha salvação, tudo isso ficou ali na cruz do Calvário. Tudo isso, através do sacrifício do meu filho, o seu sangue purificou. Tudo aquilo que era considerado imundo, agora torna-se bênção para o Senhor. Foram purificados pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário.
Oh, aleluia, irmãos! Está entendendo aqui o mistério de Deus, irmãos? A revelação de Deus para Pedro: não chame muito aquilo que Deus purificou. Como que você vai achar, irmãos, que alguém não é digno de ser abençoado? Como que você vai achar que alguém não é digno da salvação? Se Jesus, se Deus deu o seu filho para morrer pelaquela pessoa, que através do sangue de Jesus, irmãos, aleluia, Ele nos purificou, Ele nos santificou, Ele nos deu a oportunidade de estar na presença do Senhor, Ele nos deu a oportunidade de agora nós temos uma esperança de uma vida eterna, para estarmos na presença do Senhor. Então Jesus, Pedro estava falando, Deus estava falando ali para Pedro: se é Ele que purificou, se é Ele que morreu na cruz, não podemos fazer exceção de pessoas. Todos os irmãos são chamados para a salvação. Mas essas pessoas, como Cornélio, precisam de alguém enviado por Deus. Vá até essas pessoas, pregar para elas o caminho da salvação. Porque no início aqui, a visão, a palavra do anjo, voltando aqui, aleluia. Oh, Jesus. No versículo 5, na visão do anjo para Cornélio, ele vai dizer: agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. No versículo 6, e este está com o servo Simão, português, que tem a sua casa junto do mar. Ele, olha só, irmãos, entenda aqui esse versículo aqui. E ele te dirá o que deves fazer. Aleluia! O que faltava agora para Cornélio? Ser instruído, ser ensinado que a salvação, apesar de toda a religiosidade, de toda a caridade, de todo o benfeitor que alguém possa fazer, mas ainda assim não traz salvação, não traz vida eterna. É preciso ouvir o Evangelho. É preciso saber que a salvação só vem através do nosso Senhor e Salvador Jesus. É preciso reconhecer Jesus como Salvador. É preciso saber, como o próprio Senhor Jesus ensinou: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será. E foi isso que aquela revelação daquele anjo estava dizendo para mim. Aleluia! E depois disso tudo, daquela revelação, chegou ali os mensageiros de Cornélio para Pedro. E eles falaram tudo que havia acontecido no seu Senhor. Eles relataram tudo, a visão que Cornélio teve, a revelação do anjo para Cornélio, mandando ele lá buscar ao encontro de Pedro. Aleluia! Mas antes que ele chegasse ali, Deus já havia revelado o apóstolo. Amém? Quando você está numa visão, quando você está num projeto missionário de ganhar almas para o reino de Deus, você pode ter a certeza que Deus ele vai te dar revelação. Deus, através do Espírito Santo, Ele vai te dar uma revelação. Ele vai abrir portas para você. Mas você precisa estar
ter uma revelação missionária. Você precisa ter uma revelação do Espírito Santo. Porque Pedro, ele foi bem sucedido ali, sabe por quê? Porque ele teve uma revelação de Deus. Ele teve uma revelação do Espírito Santo. E através dessa revelação, ele não voltou atrás. Ele não, vamos dizer assim, ele obedeceu à revelação. Quando você recebe uma revelação de Deus, e você obedece a essa revelação, você pode ter certeza que Deus vai te dar as ferramentas. Deus vai te dar a palavra em Deus, e você vai ser bem sucedido. Amém? E nós vamos entender ali que Pedro foi ali até a casa de Cornélio. E ali, mais aqui que vai para terminar essa mensagem, que Cornélio, ele já havia convidado toda a sua família, todos os seus amigos. E quando Pedro chegou ali, já estava na casa de Cornélio, com uma multidão de seus familiares, amigos ali preparados para ouvir Pedro a mensagem do Evangelho. E quando Pedro chegou ali, ele começou a pregar o Evangelho. Ele começou a pregar a vida de Jesus. Ele começou a pregar a ressurreição de Jesus. Ele começou a pregar que, aleluia, sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele começou a pregar sobre o batismo nas águas. E nós vamos entender que Cornélio e sua casa aceitaram a Jesus como seu Salvador. Aceitaram a Jesus como o único Salvador das suas vidas e da sua vida. E nesse momento ali houve, irmãos, uma confraternização naquela família. E não somente isso, nós vamos mais à frente aqui, vamos entender que aquelas pessoas que Pedro, os discípulos achavam que eram consideradas inúteis, houve ali o derramamento do Espírito Santo de Deus naquela família. Aleluia! Oh Jesus, para confirmar a palavra de Deus. E dali para frente, irmãos, nós vamos entender que o Evangelho começa agora a começar a alcançar o gentio, todo o gentio, através de Pedro. E depois agora vai o apóstolo Paulo ser usado por Deus para pregar o Evangelho para aquele povo e alcançar, aleluia, muitos naquele dia para o reino de Deus. Amém? Essa missão em ela continua. Aquela mesma missão que começou lá nos dias de Pedro, nos dias de Paulo, ela não terminou. Ela continua ainda. Deus, ele conta com você. Deus, ele conta com cada um de nós, para que nós venhamos continuar pregando essa mensagem, pregando esse Evangelho. Porque ainda há muitos como Cornélios, como a família de Cornélio, que precisa, pela misericórdia de Deus, alcançar a salvação das suas almas. Amém, irmãos? Que Deus possa continuar nos abençoando esta noite. Aleluia. Que essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando melhor em nossas vidas e em nossos corações. Amém. Amém.